Em uma tarde ensolarada, um passeio panorâmico de teleférico se transforma em terror, despencando centenas de metros em poucos segundos, com mais de uma dúzia de passageiros presos dentro. Ao final da viagem haverá apenas um sobrevivente. Enquanto as autoridades investigam o que deu tão terrivelmente errado, surgem perguntas inquietantes sobre se forças mais sinistras poderiam estar envolvidas. O teleférico estava cheio com 15 ocupantes, incluindo várias famílias e um jovem casal de noivos. Eles estavam ansiosos para embarcar no que deveria ser uma viagem panorâmica e agradável, com vistas espetaculares do reluzente Lago Maggiore abaixo e dos Alpes cobertos de neve ao longe. Por mais de 5 décadas, esse teleférico vinha transportando turistas até a estação de desembarque no Monte Matarone. A viagem de hoje, no entanto, deixará um legado muito diferente e duradouro. A viagem começa no Lido di Cartiano, no Lago Maggiore, subindo cerca de 800 metros até a estação intermediária na Vila de Alpino. Os viajantes, então, trocam de teleférico para continuar a jornada até o cume de Matarone. O passeio foi uma experiência inesquecível, pois os passageiros ficaram suspensos bem acima da folhagem cênica, deslizando suavemente montanha acima. A viagem dura cerca de 20 minutos, subindo quase 1.400 metros em direção ao céu. Ele havia reaberto apenas um mês após o fechamento devido à Covid-19 e os passageiros estavam animados para vivenciar o espetáculo magnífico. Eles não sabiam que o sistema de teleférico vinha apresentando anomalias desde a retomada do serviço. O sistema de freio de emergência vinha apresentando falhas repetidas vezes, acionando-se inesperadamente e parando abruptamente o funicular sem motivo aparente. Mas os ocupantes, desavisados, confiavam na segurança das gôndolas, já que não havia ocorrido nenhum acidente notável em mais de 50 anos de operação. Neste dia, porém, algo deu terrivelmente errado quando o passeio se aproximava do cume do Motorone. Pouco depois das 12h30, já no trecho final da viagem, o cabo de tração se rompeu a poucos metros da estação do teleférico, fazendo com que a cabine despencasse em queda livre e caótica. Ela tombou descontroladamente, colidindo com um pilar a mais de 100 km por hora antes de despencar pela encosta íngreme, uma descida de cerca de 55 metros. O bondinho vermelho e branco parou abruptamente ao colidir violentamente com os abetos ao redor, com um cabo grosso e rompido arrastando-se atrás dele. Segundo testemunhas, um som alto e sibilante foi ouvido quando o cabo se partiu, fazendo com que o bondinho despencasse de volta pela encosta da montanha em uma velocidade assustadora. O cenário antes pacífico da montanha foi transformado em uma cena de devastação, enquanto os socorristas e a polícia corriam para o local na esperança de salvar possíveis sobreviventes, além de investigar a causa do terrível acidente. Mas o terreno difícil complicou os esforços de resgate. O sistema de teleférico estava localizado na encosta de uma montanha íngreme e o local do acidente não era de fácil acesso. Por volta das 13h15, os serviços de emergência chegaram ao local e o que encontraram foi devastador. Entre os destroços e escombros, os corpos sem vida de 13 pessoas foram encontrados espalhados pelo local. Em meio à carnificina e devastação, 2 crianças pequenas foram encontradas vivas, mas gravemente feridas. Foram levadas de helicóptero a um hospital pediátrico em Turim, onde uma das crianças morreu horas depois. O único sobrevivente, Ethan Byrne, de 5 anos, sofreu múltiplas fraturas, mas escapou da morte graças ao amor inabalável e ao instinto protetor de seu pai, segundo relatos. O pai de Ethan, Ahmed, o protegeu do impacto, envolvendo-o em um abraço apertado. Ao fazer isso, ele protegeu a criança da força do impacto que acabou matando o restante da família, incluindo a mãe, o irmão e os bisavós de Ethan. Após o incidente, uma busca incansável por respostas começou. A investigação revelou uma verdade assustadora, uma teia de negligência e total desprezo pela vida humana. Revelou que os relatórios de manutenção não estavam atualizados e que a empresa do teleférico não havia realizado todos os reparos e inspeções necessários. Mas, de longe, a descoberta mais condenatória foi a violação dos protocolos de segurança que poderia ter evitado o terrível acidente. Foi descoberto que a empresa do teleférico
havia desativado intencionalmente o freio de emergência automático devido às falhas repetidas que ele vinha apresentando no mês anterior ao acidente. Para manter o serviço, colocaram uma braçadeira em forma de garfo no freio para evitar seu acionamento. Não foi a primeira vez que a desativação manual, geralmente usada em manutenções, foi acionada com pessoas a bordo. Imagens de vídeo de um técnico suíço de teleférico mostram que esse método já vinha sendo usado várias vezes desde 2014. O vídeo revelou que a cabine envolvida no acidente, assim como outra, teve os garfos inseridos durante várias viagens com passageiros a bordo. De forma chocante, nas 2 semanas que antecederam o incidente, por meio de vigilância por vídeo, foi descoberto que a cabine 3 fez 329 viagens com os garfos inseridos. Inserir os garfos para desativar o sistema de freios acabou sendo uma decisão imprudente, sem consideração pela vida humana. De acordo com uma promotora da investigação, a empresa do teleférico usou uma solução temporária por motivos financeiros, segundo ela. O sistema deveria ter sido totalmente desligado e corrigido as anomalias dos freios. Mas, com a temporada de verão a todo vapor, uma paralisação total teria causado atrasos caros para a empresa. A decisão, portanto, contribuiu diretamente para o acidente, porque o freio de emergência teria sido acionado quando o cabo se rompeu, potencialmente evitando a tragédia. Um dos peritos do caso revelou que o cabo responsável por puxar o teleférico havia enferrujado por dentro, e que até 68% dos cabos estavam de fato danificados. De acordo com as investigações, isso aconteceu porque as manutenções que deveriam ser feitas a cada 3 meses teriam sido ignoradas por 5 anos. No entanto, a empresa responsável pela manutenção do teleférico afirma que realizou todas as inspeções exigidas antes do acidente, incluindo um teste de indução magnética nos cabos em novembro de 2020. Eles também fizeram uma simulação em dezembro de 2020 para verificar se os freios de emergência ativariam automaticamente e parariam o carro caso o cabo de tração se rompesse. Além da degradação do cabo de tração e da presença de garfos, o relatório do acidente destacou a ausência de registro de dados. Foi constatado que o registrador de eventos ou caixa preta do teleférico não reteve os dados pelo período exigido de 1 ano. Os dados anteriores a 6 de outubro de 2020 foram apagados durante atividades de assistência técnica e nenhum backup foi feito. Essa limitação impediu uma análise abrangente do desempenho do teleférico e possíveis sinais de alerta passaram despercebidos 5 dias após o acidente. O dono do teleférico, o chefe de manutenção e o técnico foram presos por homicídio culposo e negligência. Eles foram liberados e aguardam acusações formais, assim como as empresas responsáveis pela operação e manutenção do teleférico. Enquanto o processo legal continua em andamento, pode levar algum tempo até que uma resolução final seja alcançada. O relatório do acidente também trouxe à tona outro fato preocupante. O teleférico não possuía nenhuma medida de segurança para proteger os passageiros dentro da cabine em caso de queda, o que pode ter agravado a gravidade dos ferimentos sofridos pelas vítimas. Consequentemente, o relatório recomendou fortemente que sistemas de teleférico em todo o mundo implementem sistemas de segurança para proteger os passageiros em cenários semelhantes. Enquanto isso, o jovem sobrevivente da tragédia tem estado envolvido em uma amarga disputa entre sua família materna e paterna. Seu avô materno supostamente o sequestrou e o levou para Israel quando ele tinha 6 anos. Um processo judicial foi iniciado e Ethan foi enviado de volta para a Itália em dezembro de 2021 sob a tutela da irmã de seu pai. Desde então, Ethan recebeu 1 milhão de euros, a primeira parcela de um acordo de indenização concedido a ele pela seguradora do teleférico. Acredita-se que o valor total da indenização esperada possa chegar a cerca de 10 milhões de euros. O acidente continua sendo um dos capítulos mais sombrios da história dos teleféricos. E para o jovem garoto que sobreviveu contra todas as probabilidades, um dia que tirou a vida de quase todos que faziam parte do seu mundo. Veja o episódio a seguir. Se achou interessante, deixe um like e comente para apoiar o canal.